Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 14 de abril do ano 2005. Não vendo com bons olhos todas as coisas que Deus criou, este não sabe por onde anda. O juiz dessa terra leva, muitas vezes, a pessoa a crer só no que é suficiente para matar os desejos carnais. Não importa com quem quer que seja, o homem é livre e a mulher a mesma coisa. A perdição da alma está aí. Se colocar um freio na boca de um animal, ele pode obedecer o seu dono. O homem não precisa disso, mas tem por obrigação de se cuidar para não cair na tentação da carne. Se a história romana foi por este lado, estes assuntos foram eles que criaram. A pedofilia, isto já diz quase tudo. O diabo veio tomando o meu lugar, e com ele se vão milhões de vidas que não têm mais volta. No começo da criação, vi que o homem sozinho não podia ficar, porque filhos não teria. Então criei a mulher, e ela deveria ser submissa ao marido. Mas chegou-se a tal ponto que só isso não mais satisfaz. Num poleiro onde dormem as galinhas, um galo quer ser o dono do galinheiro. O homem, por sua vez, quer que o mesmo aconteça com ele. Não basta a sua mulher, mas em redor de si quer o quanto for possível, e a mulher a mesma coisa. Onde fica a moral? É isso que estou vendo. A sujeira é tanta que um galinheiro não é tão sujo como é esta humanidade. A paz só está existindo em poucos lares, e o amor verdadeiro, uma mulher carinhosa jamais perde o seu marido, por tratá-lo bem, numa maneira toda especial, carinhosa e amorosa. E se ele não mais aceitar, já demonstra que amor não tem. O profeta pergunta: Jesus, existe um lar perfeito neste mundo sobre esse assunto? Meu filho, se não se cuidar, até uma família que vive em oração pode chegar a tal ponto de ser destruída. Ninguém vive sem carinho. Até os próprios animais e pássaros demonstram o amor que têm um pelo outro. Quanto mais deveriam ter um marido e a mulher. Nenhum filho ou filha gostaria de ver seus pais brigando, muito menos eu, que sou o Criador. Na adolescência, a visão de uma criança enxerga só amor. Depois que cresce, vêm os desejos carnais, para depois então formar uma família. Não é difícil. O mais importante é, na permanência de um lar desses, me permitir que eu cuide de todos. Então sim, um lar pode ser todo meu. Quem procura o que não presta, sempre acha o que é de ruim. Justamente agora, que é o mais difícil momento de se juntar um lar decente somente meu, porque o meu inimigo dá toda a liberdade de se cometer adultério, satisfazendo tanto pela parte do marido como da mulher. A sem-vergonhice vem tomando conta. Daí então, só posso dar nota 0. E não terão perdão se eu encontrar na minha vinda gloriosa uma família que só pensa nisto. Minha igreja já vem se desmoronando há muito tempo. Tudo por motivo desse descontrole. Se eu pusesse um freio na boca desses que se dizem meus servidores, bem poucos não precisariam. Bem poucos não precisariam, mas a maior parte já se comprometeu com o meu adversário. Não é proibido se casar, mas se quiser viver mais rigorosamente, é um pecado quase imperdoável um sacerdote ou um bispo vir a querer me servir e andar atrás de mulher para satisfazer os seus desejos carnais. Estes não sabem o que lhes espera. O meu trono é intocável. Um casal só tem o direito de se tocar depois que receber a bênção nupcial.
Neste processo confirmaram os sacerdotes que só a mim serviriam, sem mais precisar ter uma mulher. Eu sou o único noivo dos homens e mulheres. Quem não mais vem me obedecendo, em meu paraíso jamais entrará. Jesus, o Filho de Deus vivo. Só uma pequena palavra aqui sobre essa mensagem, onde Jesus fala bastante do matrimônio, né? do respeito do marido e da mulher, para ter a paz em seu lar. É o que hoje a maioria das pessoas estão esquecendo. É pôr Deus em primeiro lugar. Ele diz aqui, se permitir eu fazer parte, essa família só tem tudo de bom para prosseguir, né? Mas quantas famílias só vêm na igreja para o casamento e depois esquecem de Deus, né? Dentro da sua casa não fazem uma oração, não lembram de Deus nunca mais. Quando nasce um filho, o batismo, quem é católico, né? Depois, primeira comunhão, a crisma, olhe lá quem faz também crisma, e depois só o casamento de novo para essas famílias botarem o pé na igreja. E aí Deus para eles é uma lenda. E aí o inimigo se apodera, né, nesse momento. Ele passa a comandar. As pessoas não percebem, mas foi desde que Jesus botou o primeiro homem na terra, né, e a mulher, o pecado do adultério, o pecado da carne. E lá nunca mais parou. Começou por ali, certo? O fim novamente vai ser por esse motivo, uma grande parte. Onde Jesus diz, né, aqui nessa mensagem, e em tantas outras mensagens, o homem e a mulher está muito fácil para viver nos desejos que tem, né? Hoje, o inimigo facilitou para qualquer um. Então, se não tiver a oração, se não tiverem oração constante, não pedir a proteção de Deus, até as famílias, como ele diz aqui, famílias que rezam, famílias que procuram caminhar correto, vai cair. E a gente está vendo isso acontecer, né? Pessoas que rezam, mas eu não sei se, a gente não pode julgar isso, né? Mas se é pouca fé ou se a oração é fraca, porque cai tão fácil, né? As tentações vêm para todo mundo. O profeta falava, eu posso falar para vocês, eu sei que meus irmãos, a gente conversa em casa, todo mundo passa por provações, a tentação vem. Ou vocês acham que a gente não passa por isso também? Acha que o padre talvez também não passa por isso? Vêm essas provações, vêm essas tentações, né? Mas a oração tem que ser mais forte. Nós precisamos ser perseverantes na oração. E aí Deus vai nos proteger. Então a gente vê famílias aí, famílias tão bem constituídas, né? Filhos grandes já, e às vezes se desmoronando, se desfazendo por tão pouca coisa. Aqui Jesus diz, né? A mulher deveria ser submissa ao marido, ser carinhosa. Ela é também, em muitos casos é, né? A mulher é carinhosa, é submissa, mas o marido mesmo assim não quer. Não tem um amor verdadeiro. Já mentiu lá no altar quando casou, porque não consegue manter o casamento, não consegue se manter firme. E depois vai perceber que isso é só uma ilusão. Isso é só uma, como o pai falava, uma arapuca, né? Porque depois sofre. E depois ainda vai sofrer para a eternidade, né? Que Jesus diz aqui nessa mensagem, jamais terá parte. Principalmente quando é um sacerdote, quando é um bispo, ele está falando aqui, que larga, né, o trabalho que foi chamado para se unir em casamento. A gente conheceu um padre aqui, tão querido na época, eu morava lá perto da escola, e ele veio conversar comigo que ia largar o sacerdócio para se unir com a mulher. Eu bastante conselho eu dei para ele, mas não adiantou. Ele mesmo assim largou. E um dia encontrei ele no balneário, no mercado. Quando ele me viu, baixou a cabeça e nem me cumprimentou. Vergonha, né? Só pode ter sido, porque eu não fiz nada para ele, só. Mas a consciência pesa, né? Então, isso acontece em muitos lares, quando ou a mulher ou o marido não dão valor a isso, né? Ao que Deus pediu ali, ó. Essa obediência, essa honestidade de um para com o outro. E vem rezar, gente. Nem que seja na sua casa, vai dobrar o joelho, vai rezar. Unam-se, o casal, aí os filhos, vão rezar, porque sem a oração vai ser difícil nós vencermos. É só com a oração que a gente vai vencer. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome
Da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.